Bom dia, pessoal. E aí, tudo certinho? Tudo bem? Oi, meu amor, tudo certinho? Estou vendo aí o pessoal se conectando. Por enquanto, só temos 5 alunos. Conforme vocês forem entrando, vão colocando a palavra presente, por favor. Faltam 3 minutinhos. Vou aguardar. Bom dia, tia. Bom dia, meu amor. Vou aguardar o restante entrar para a gente poder começar a nossa aula, tá? Cadê o povo dessa sala, gente? Só tem 5 alunos, 6, né? Tá tudo dormindo? É a primeira aula de vocês, é essa? Não começa às 8 não, para vocês? Segunda. Ah, e na primeira aula tinham quantos? Sei não, tia. Lembro não. É a pausa para o banheiro, né? Para o cafezinho. Bom, quem quiser ir adiantando, pode pegar o livro na página 36. Eu vou continuar falando dos núcleos de determinadas partes da oração, certo? E aí nós vamos fazer algumas atividades juntos para que vocês compreendam melhor isso aí, tudo bem? Página 36. Esse conteúdo é muito difícil. Não, Davi. Na verdade, ele está só dando uma noção para vocês dos elementos nucleares, porque daqui a pouco ele vai apresentar uma outra coisa. Então, quando essa outra coisa for apresentada, vocês já vão ter uma noção do que é um elemento nuclear, que esse elemento nuclear, que é o núcleo, sempre vai ser um substantivo, certo? Que na oração nós temos vários elementos com função substantiva, como nós vimos. Nós temos o sujeito como função substantiva, já que tem como núcleo um substantivo. Nós temos os objetos, nós temos o complemento nominal, nós temos o aposto, nós temos o vocativo. Então, isso aí é só para vocês entenderem que o substantivo ele é extremamente importante na maioria dos elementos da análise sintática, tá bom? É só para entender. Aí, ó, já estão entrando mais alunos, só que já, pelo menos no meu, já deu 8h50. Eu vou começar, tá bom? Vou compartilhar com vocês a página 36, que é a que eu pedi. Para quem está entrando aí agora, página 36. Por favor, quem for entrando, coloque o nome de vocês e a palavra presente. Certo? E aí, aqui foi onde eu parei ontem. Eu falei o seguinte para vocês. Vamos considerar... Opa, acho que eu não entendi. Vamos considerar essas duas orações. Ela é uma pobre menina rica ou ela é uma rica menina pobre. Em um sintagma nominal, a ordem direta de emprego mais comum é o seguinte:
artigo, substantivo e adjetivo. Por exemplo, a menina bonita, o menino bonito, certo? Essa seria a estrutura mais comum dentro de um sintagma nominal. Ou seja, o que é sintagma nominal? É aquilo que tem como núcleo, que tem como centro um substantivo, certo? Então, página 36, para quem está chegando agora. Onde nós paramos ontem, galera. Então, aqui, ela é uma pobre menina rica, ela é uma rica menina pobre. Observem que aqui eu tenho o verbo ela nas duas orações é o nosso sujeito e o por ser um verbo de ligação, eu sei que uma pobre menina rica e que uma rica menina pobre tem função de, se o verbo é de ligação, uma pobre menina rica e uma rica menina pobre vai ter função de quê, gente? Vai ter função de predicativo. Concordam? As duas têm função de predicativo. Aí eu pergunto a vocês o seguinte: qual seria, dentro desse predicativo, o núcleo? Se eu estou falando para vocês de núcleo, que normalmente o substantivo é o elemento nuclear, aqui dentro desse predicativo, qual seria o núcleo, turma? Quem gostaria de me dizer aí qual seria o núcleo? O núcleo aqui é menina, certo? O núcleo é menina. Tanto é menina que menina é o nosso substantivo. Essas palavras que estão em negrito estão caracterizando, né, o substantivo. Então, aqui é só para vocês entenderem o sentido. Prestem atenção. Ela é uma pobre menina rica e ela é uma rica menina pobre. A inversão desses adjetivos muda o sentido da frase? Na opinião de vocês, o que seria uma pobre menina rica? Quem gostaria aí de me explicar o que é uma pobre menina rica? Ninguém? Então, vamos lá, gente. Analisando aqui a explicação, observe. Artigo, substantivo e adjetivo é normalmente o centro, o elemento de um sintagma nominal. Quando eu falo assim, a menina de cabelo cacheado saiu de casa. Eu uso a como artigo, menina como substantivo e núcleo do sujeito, de cabelo cacheado é algo que eu utilizo para caracterizar essa menina. Então, de cabelo cacheado é uma locução adjetiva, mas tem função de adjetivo, certo? Tudo isso seria o nosso sujeito. Saiu de casa é o nosso predicado. E aí, toda vez que eu falo no sujeito, ou que eu falo, por exemplo, no objeto, ou no predicativo, vamos pensar assim, é comum essa estrutura aqui. Um artigo, um substantivo e um adjetivo. Nessa ordem, em geral, deixa eu pegar aqui para grifar. Nessa ordem em geral, o adjetivo
posto após o substantivo. O que é posto após o substantivo? É quando o adjetivo está depois do substantivo. Ele é utilizado em sentido denotativo. O que é mesmo sentido denotativo? O que essa palavra significa? Denotação. Sentido denotativo é o sentido real da palavra, certo? É a palavra em seu sentido próprio. Lembra do de dicionário? Eu venho explicando a vocês há muito tempo a diferença entre denotação e conotação. Então, denotativo é o sentido real da palavra. Ou seja, em seu sentido próprio. Aqui, ó. Ou seja, em seu sentido próprio, original. Quando ele é deslocado para antes do substantivo, ele assume sentido conotativo, ou seja, um sentido figurado. Isso aqui eu preciso que vocês grifem. É o que ocorre nos exemplos anteriores. Postos os adjetivos rica e pobre, significam, respectivamente, que possui bens, muito dinheiro, e que é desprovida de bens ou de dinheiro. Ou seja, quando eu falo, ela é uma pobre menina rica, esse rica aqui, que está depois do substantivo, ele é utilizado em seu sentido real. Então, o que é rica em seu sentido real? Possui dinheiro, certo? Na segunda oração, ela é uma rica menina pobre. O que seria o pobre em seu sentido real? Ou seja, faltam recursos, não tem dinheiro, certo? Então, é o que está explicando aqui. Mas, observem que quando eles estão antepostos, ou seja, antes do substantivo, esse pobre da primeira oração vai significar sofrida, que inspira compaixão, que dá pena. Então, o que seria uma pobre menina rica? Ela tem dinheiro, mas ela provavelmente não é feliz, ela é sofrida, ela inspira pena, provavelmente é egoísta, não tem amigos. Então, isso aí me dá um sentido, conotativo, figurado, e esse aqui me dá um sentido denotativo. Então, toda vez, vou repetir, se vocês quiserem fazer anotações, podem fazer. Toda vez que eu tenho substantivo e que eu tenho um adjetivo após o substantivo, ele tem o seu sentido real, o seu sentido literal, o seu sentido denotativo. Toda vez que eu tenho um adjetivo antes do substantivo, ele tem o seu sentido figurado. O sentido não é literal, é conotativo. Tá claro isso para vocês? Certinho? Então, vocês entenderam o que significa uma pobre menina rica? Eu vou analisar que ela tem dinheiro, mas que ela tem, provavelmente, ela é sofrida, ela é egoísta, ela é digna de pena, certo? Pobre de espírito, ok? Já ela é uma rica menina pobre, a partir da explicação do primeiro, nós podemos fazer o quê? Ela não tem dinheiro, concordam? Mas provavelmente ela é o quê? Ela é feliz, ela é contente, ela tem amigos, ela é de bem com a vida. Então, apesar de não ter dinheiro, ela é feliz. Ficou claro? Então, sentido literal
e sentido figurado. Deixa eu tentar anotar isso aqui para vocês. Aqui. Aqui, ó, vou anotar aqui embaixo. Sentido figurado, quando está antes do substantivo. E aqui, sentido literal. Real. Joia? Certo? Que aí não há dúvidas. Combinado? Deixa eu ver o bate-papo aqui, que tem gente que... Ah, não. É só colocando a palavra presente. Joia. Pessoal, ficou clara essa questão do adjetivo antes ou depois do substantivo? Posso limpar meus desenhos? Ana Clara tá anotando, Ana? Tá, eu vou esperar um pouquinho, tô esperando. Pode ir, tia. Tá, obrigada, meu amor. Vou limpar, então, os meus desenhos aqui para a gente poder subir. Agora, essas diferenças devem ser analisadas sempre dentro de um contexto. É importante sabermos que uma mesma construção sintática pode gerar interpretações variadas se estiverem em contextos diferentes, ok? Quando eu falo em contexto, eu sempre gosto de lembrar a vocês aquela questão do madeira. Já falei, não já, na turma de vocês? Madeira? Não? Vamos lá. Se eu chegar para vocês do nada e falar assim, madeira. Essa palavra está contextualizada? Ela vai fazer algum sentido para vocês? Se eu chegar do nada e falar madeira, vai fazer algum sentido para vocês? Não. Por que não? Porque está fora de um contexto, certo? Ela não foi contextualizada sozinha, ela não faz sentido nenhum para vocês. Mas se eu disser assim, pessoal, se imaginem dentro de uma floresta e de repente vocês começam a escutar uma motosserra. Quando vocês escutam uma motosserra, na sequência vocês escutam alguém gritando, madeira! Isso vai fazer sentido para vocês? Quando é que as pessoas gritam madeira numa situação contextualizada como essa que eu dei a vocês? Significa, não sei se vocês conhecem, mas significa que uma árvore está sendo cortada e que ela vai cair. Então, normalmente, se vocês estivessem dentro dessa situação que eu lancei agora para vocês, numa floresta e alguém grita madeira, vocês têm que sair correndo porque a gente não sabe para onde essa árvore vai cair. Então, nessa situação, a palavra madeira faria algum sentido? Com certeza. Por que ela faria sentido? Porque ela foi contextualizada. Aí vocês conseguiriam entender. Por isso que é importante analisar os diferentes contextos, ok? Dentro de onde esse termo está inserido. A Isabela me falou que não compreendeu muito bem essa questão aqui do adjetivo posposto ou anteposto ao substantivo. Eu falei, Isabela, que é o seguinte, é uma regrinha muito fácil. Por exemplo, quando eu falo assim, deixa eu colocar uma anotação aqui, só para vocês entenderem. Homem pobre, e embaixo, pobre homem. Qual é o substantivo aqui e qual é o adjetivo? O substantivo é homem. Substantivo e adjetivo, certo? Pobre é adjetivo e homem é substantivo. Tá claro isso aí? Esse esqueminha que eu montei aí para vocês, tá claro?
Aí agora, prestem atenção. Eu estou falando que toda vez que o substantivo, que o adjetivo, desculpem, vem depois do substantivo, ele tem um sentido. Toda vez que ele vem antes do substantivo, ele tem outro sentido. Então, prestem atenção. Quando ele vem depois do substantivo, ele tem o sentido real. Quando ele vem antes do substantivo, ele tem o sentido figurado, certo? Ou seja, o que é sentido figurado? Diferente daquele que é real, que é dicionarizado, ok? Lembram do sentido figurado? Quando eu falo ela é uma flor, ela é literalmente uma flor? Não, eu estou dando a ela características de uma flor. Isso seria o sentido figurado. Então, aqui, quando eu falo homem pobre, se ele está em um sentido real, esse pobre vai significar o quê, gente? Falta de dinheiro. Concordam? Se está no sentido real, esse pobre vai indicar falta de dinheiro. Então, é um homem que não tem recursos financeiros. Mas quando eu falo pobre homem, significa falta de dinheiro aqui? O fato do adjetivo estar anterior ao substantivo muda o sentido dele. Então, neste caso, pobre homem não é um homem que não tem dinheiro, mas é um homem que provavelmente, vou colocar várias possibilidades aqui, é um homem que provavelmente está em sofrimento, certo? Que é digno de dó, que é digno de pena, que está triste, ou seja, eu tenho várias possibilidades, porque o sentido figurado me dá várias possibilidades. Aí, quando eu falo que é importante analisar o contexto, porque vamos pensar que vocês veem um mendigo dormindo na rua, assim, num clima muito frio. Aí você fala, pobre homem. Pobre homem, nesse caso, é porque ele está em sofrimento, é uma pessoa digna de dó, concordam? Vamos supor que vocês descubram que tem alguém muito doente e que não tem muito tempo de vida. Aí vocês vão falar, pobre homem, ou seja, porque essa pessoa está doente, não está bem, certo? Então tem várias possibilidades dentro do sentido figurado. Isabela, ficou mais claro agora com esse esqueminha aqui que eu coloquei, com menos adjetivos? Dá um joinha aí para tia. Ótimo, que bom. Fernanda, Oi. você está em qual página? Página 36, amor. Obrigada. Tudo certo? Posso limpar meu rascunho aqui? Joia. Vou limpar, então. E aí, nós vamos subir, certo? Aqui, pessoal, tem uma nota que é importante vocês entenderem. O substantivo é o núcleo dos predicados chamados nominais. Quais são os predicados nominais? Aqueles que têm verbo de ligação e que têm predicativo do sujeito, lembram? Então, se vocês quiserem fazer essa anotação, predicado nominal é aquele que tem verbo de ligação, deixa eu achar aqui, mais predicativo do sujeito. Esse
Opa, peraí. Esse é o predicado nominal. Então, se vocês quiserem colocar essa observação, vocês podem. Como em para muitos, dinheiro é vida. Observem que nessa frase, para muitos, dinheiro é vida, o que me interessa aqui é isso. Dinheiro é vida. O que é vida? Dinheiro. Dinheiro é o sujeito. Posso puxar uma setinha aqui para vocês entenderem? Ó, vou fazer uma baguncinha aqui, mas vocês vão entender melhor. Dinheiro, vamos lá. Dinheiro é sujeito, é verbo de ligação e vida é o predicativo do sujeito. Prontinho. Então, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Dinheiro é vida. Para muitos, isso aqui é tem valor adverbial. Então, por enquanto, eu não vou falar sobre ele. Em que o substantivo destacado é o predicativo do sujeito. No caso, substantivo destacado é o predicativo do sujeito. Ah, desculpem, gente, dinheiro é vida. Vida é dinheiro. Eu coloquei errado aqui. Deixa eu apagar. Façam uma troca aqui para mim. Ah, eu coloquei sem me dar conta. Desculpem, eu troquei o sujeito com o predicativo. Ai, deixa eu só tentar mexer aqui. Troquem aí para mim. Na verdade, vida é o sujeito e dinheiro é o predicativo. Façam essa troca aí para mim. Pessoal, de qualquer forma, aqui o que eu quero é que vocês entendam que quando eu tenho um predicado nominal, ele é núcleo. O substantivo é núcleo do sujeito e é núcleo do predicado também. É aquilo que eu venho falando com vocês que substantivo é elemento nuclear. Verbo de ligação, ele não tem força. Ele só serve para ligar o sujeito à sua característica. Vocês se lembram disso? Que vocês já estudaram? Certo? Então, pessoal, sujeito tem como núcleo o substantivo. Quando o predicado é nominal, ele vai ter como núcleo um substantivo ou um adjetivo, certo? Com valor substantivo, caracterizando o sujeito, ok? Aí observem aqui que o mesmo ocorre com adjuntos adverbiais. Quem se lembra o que é adjunto adverbial? Adjunto adverbial é a mesma coisa que o advérbio dentro da oração. Quem poderia me dizer o que é advérbio? Quem poderia me dizer o que é advérbio? Ninguém se lembra o que é advérbio? Vocês lembram que nós temos algumas palavrinhas que estabelecem relação de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade, de dúvida, de afirmação. Ou seja, advérbios são modificadores. Muito bem, Luiz Antônio. Muito bem, Davi. Tem sentido de modo, de lugar. Isabela também colocou que indicam tempo, que indicam modo. Ou seja, advérbios são aquelas palavrinhas que expressam determinadas circunstâncias. Então, o advérbio dentro da oração, ou seja, dentro de uma frase que tem verbo, que tem sujeito, ele é chamado de adjunto adverbial. Olha o nome, adjunto adverbial. É a mesma coisa que o advérbio.
Só que às vezes pode ser uma palavrinha, às vezes podem ser duas, às vezes pode ser uma expressão inteira. Então, aqui nessa frase, na Bolsa de Valores, decidem os rumos da economia. Olha aqui na frase, na Bolsa de Valores, decidem os rumos da economia. Esse na Bolsa estabelece uma relação de quê? Na Bolsa de Valores estabelece uma relação de quê, gente? Por que será que tem função adverbial? Porque dá ideia de lugar. Muito bem, quem está aí me respondendo, ó, Davi, dá ideia de lugar, certo? Quando eu digo assim, na minha casa, dá ideia de lugar, na escola, dá ideia de lugar. Então, todas essas expressões que estabelecem tempo, modo, lugar, afirmação, negação, intensidade, dúvida, serão adjuntos adverbiais. Combinado? Posso prosseguir? Aí agora, nós vamos tentar fazer uma atividade juntos aqui para poder facilitar a compreensão de vocês. Então, vamos lá. A seguinte informação foi extraída do infográfico que abre o capítulo de vocês, o capítulo 7. Diz o seguinte: 27% das mulheres são as únicas responsáveis pelas finanças da casa. Já os homens que gerem sozinhos as despesas somam 45% do total. Olha só. Já os homens que geram, na verdade aqui deveria ser geram, né? Sozinhos as despesas somam 45% do total. O que é que eu vou questionar nessa número 1? Eu estou questionando o uso desse já. Que relação essa conjunção já estabelece com o período anterior? Olha só, 27% das mulheres são as únicas responsáveis pelas finanças da casa. Já os homens que geram sozinhos as despesas, eles somam 45% do total. Então, esse já aqui, normalmente, eu diria para vocês, vão para casa já, vão para casa agora. Daria uma ideia de quê? Daria uma ideia de tempo. Mas aqui ele não tem uma noção temporal, não. O que eu preciso que vocês anotem é que ele foi empregado com o sentido de introduzir outra perspectiva sobre uma mesma situação. Ou seja, ele poderia ser substituído por outro lado, certo? Quando eu falo vem para cá já, esse já normalmente ele é temporal. Mas aqui o objetivo foi outro, né? Foi introduzir uma nova perspectiva sobre a mesma situação. Ou seja, quando eu poderia dizer assim, 27% das mulheres são as únicas responsáveis pela finança da casa. Por outro lado, os homens representam 45% do total. Pode falar, Luiz. Quer tirar alguma dúvida, Luiz?
Meus amores, estão anotando aí? Vocês só precisam anotar isso aí que eu grifei, tá? Poderia. Por outro lado, é como se tivesse um valor de mas, um valor de porém, né? Poderia ser até enquanto, por exemplo, 27% das mulheres são as únicas responsáveis pelas finanças da casa, enquanto os homens somam 45% do total. Então, poderia ser, por outro lado, enquanto, poderia ser porém. Só que lembrando que cada palavrinha dessa teria uma significação diferente, teria uma classificação diferente. Então, em algum, por exemplo, o enquanto daria ideia de tempo, certo? Normalmente daria ideia de tempo, mas aqui ele também introduziria uma nova perspectiva sobre a mesma situação, sobre a mesma fala. É uma comparação entre os percentuais, o que a mulher é responsável e o que o homem é responsável. Tudo bem? Posso prosseguir? Vou limpar os desenhos aqui. Vou subir. Aqui, na letra B, está falando o seguinte, olha só. Na frase, já os homens que gerem sozinhos as despesas somam 45% do total. Esse somam é verbo, concorda? Qual é o sujeito para o verbo somam? Quem é que somam 45% do total? Eu quero saber qual é o sujeito. O sujeito seria tudo isso aqui. Os homens que geram sozinhos as despesas. Observem que gerem aqui também é verbo. Então, ele tem valor de oração. É como um sujeito que estivesse dentro de uma oração. Mas aí eu pergunto a vocês, qual seria o núcleo desse sujeito? Quem é que somam 45 do total? Homens. Então, o núcleo é o substantivo homens. Tudo bem? Então, quem é que somam 45% do total? Os homens que geram sozinhos as despesas. Tudo isso seria o sujeito. Se vocês quiserem só grifar, colocar do jeitinho que eu coloco aqui, ó, vocês podem, tudo bem? Só lembrando que o núcleo, vocês precisam colocar, é o substantivo homens. É o substantivo homens. Combinado? De seu irmão. Posso prosseguir, meus amores? Vamos lá. Joia. Aí agora, vou limpar meus desenhos e vou passar para a letra C, que está na página 37. Aí, observem aqui que na página 37, na letra C, eu pergunto a vocês, de acordo com o contexto, como podemos classificar
aquilo que eu falei, que vocês me deram como oração, que gerem sozinhos as despesas. Que termo ela modifica? Isso ainda vocês não entendem, mas olha só, eu só preciso que vocês coloquem que é uma oração adjetiva, porque tem valor de adjetivo, certo? E aí, quando pergunta que termo ela modifica, aí vocês vão colocar, é uma oração adjetiva que modifica o substantivo homens. Só isso, gente. É uma oração adjetiva que modifica o substantivo homens. Tem suco na geladeira. Joia? Prontinho, meus amores. Vamos lá. Vou prosseguir. Na número 2, só para a gente terminar no horário certinho, vamos lá. Na número 2 está dizendo o seguinte: estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que os das gerações anteriores. Estamos sujeitos, olha aqui a oração, a um mundo financeiro muito mais complexo do que das gerações anteriores. Sobre essa oração, extraída do texto do Caderno de Educação Financeira, responde: qual é o sujeito? Primeira coisa, qual é o verbo aqui? Ó, estamos. Se o verbo é estamos, quem é que estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo do que as gerações anteriores? Só pode ser quem? Nós, certo? Então, quando eu pergunto qual é o sujeito, vocês vão me dizer que ele é oculto, elíptico ou desinencial, representado pelo pronome nós. Lembrando que o nós, assim como eu, tu, ele, nós, vós, eles, são pronomes que têm valor de substantivo, porque substitui nomes, certo? Quando eu uso nós, provavelmente, vamos supor, nós estamos em aula. Fernanda, Ana Clara, Ana Carolina, Isadora, Luiz, Davi, ou seja, substitui vários nomes. Tudo bem? Até aí alguma dúvida, gente? Ô tia, ali no sujeito elíptico ou desinencial? Desinenciar. Pode colocar o sujeito oculto também? Pode também. Essa questão aqui, tem gente falando para mim que não entendeu muito bem. Aí eu vou pedir a vocês para esta aqui, vocês darem um tempinho, por quê? Quando eu falo assim, que gerem sozinhos as despesas, se referem a qual termo que foi citado anteriormente? A homens, não é isso? Então, homens que sozinhos geram sua despesa, está fazendo o quê? Está caracterizando esses homens. Então, por isso que tem valor de adjetivo. Combinado? Por isso que tem valor de adjetivo, certo? Tá todo mundo questionando que o conteúdo é muito difícil, mas eu falei o seguinte, eu só estou expondo para vocês. Na hora de cobrar, isso vai ser cobrado de um outro jeito. Então, eu estou pedindo calma. Combinado? Calma.
Depois eu vou fazer uma lista de atividades, vocês vão compreender isso melhor. É porque está dando muita informação ao mesmo tempo. Tudo bem? Meus amores, nossa aula chegou ao fim. Eu preciso, na verdade, no caso, passar, porque vocês têm outra aula com outro professor, eu também tenho outra turma. E na próxima aula, eu vou tentar tirar esse monte de dúvida a respeito do conteúdo que vocês estão... Uai? Vocês estão me ouvindo ainda? Deu aqui como se tivesse sido encerrada. Então, na próxima aula, eu tiro todas as dúvidas de vocês e a gente vai detalhando o conteúdo. Tudo bem? Combinado? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tia. Tchau. Bom dia. Beijo. Obrigado. Tchau. Eles estão reclamando que o conteúdo está difícil. É porque é muita informação.